Senhora presidente dessa sessão, senhores deputados, senhores servidores dessa casa, aqueles que nos acompanham pela TV Alerj. O dia de hoje, deputado Conte Bittencourt, com certeza, e não podia ser diferente, está centrado nesse momento de crise aguda porque vive o Estado do Rio de Janeiro. E eu concordo com Vossa Excelência na sua colocação de que a decretação do estado de calamidade pública foi uma saída encontrada pelo Poder Executivo Estadual para conseguir recursos emergenciais em Brasília, e que de fato são mesmo emergenciais, porque esse Estado vive uma paralisação, praticamente um colapso em todas as grandes áreas de serviços públicos sob a sua responsabilidade. E, obviamente, que fez bem o presidente interino em acolher o pleito do Estado do Rio de Janeiro, liberando emergencialmente 2,9 bilhões de reais para ajudar o Estado do Rio de Janeiro a enfrentar esse momento agudo às vésperas das Olimpíadas, uma vez que as Olimpíadas não são um evento privativo do Rio de Janeiro, e sim um evento de interesse nacional. E eu sei muito bem disso porque fui parte, à época, do esforço de candidatura do Rio de Janeiro à sede dos Jogos Olímpicos. E os três níveis de governo deram à comunidade internacional as garantias financeiras e estatutárias e legais para a realização dos Jogos no nosso país. E em todas as edições dos Jogos Olímpicos, o Comitê Olímpico Internacional exige que o último garantidor, que o último e principal avalista seja o governo central, no nosso caso, o governo federal. E essas garantias foram dadas e apresentadas, e importante que o Poder Executivo Municipal tenha colocado essa garantia em cima da mesa e conseguido esses recursos extraordinários emergenciais para o nosso Estado. Agora, todos nós sabemos que esses recursos são emergenciais e nem de longe resolvem a gravíssima crise por que passa o Estado do Rio de Janeiro. Isso é como se fosse um band-aid para que dure 60 dias, 90 dias no máximo, em algumas áreas, mas não vai aliviar, infelizmente, o dia a dia da nossa população e também não vai possibilitar que o Estado honre com os seus compromissos junto aos servidores, aposentados e pensionistas a tempo e a hora como deveria ser. Então, essa questão dos Jogos Olímpicos é uma questão importante ser tratada aqui. Evidentemente que não foram os Jogos Olímpicos que quebraram o Estado do Rio de Janeiro. Isso, essa casa, no tempo adequado, irá analisar, e é nossa prerrogativa e nossa obrigação, para colocar à sociedade carioca e fluminense o resultante dessa atual crise, responsabilizando aqueles que levaram o nosso Estado ao colapso e à bancarrota. É do interesse público de todos os cidadãos desse Estado o sucesso dos Jogos Olímpicos. Muito foi empenhado, a imagem do nosso Estado, da nossa cidade, está em jogo, assim como a imagem do nosso país. Não vejo que esse seja o momento para brigas ou para politizar essa questão. Faltam 40 dias para esse evento. A cidade do Rio de Janeiro passou 8 anos com um único tema, os Jogos Olímpicos. Decisão da administração municipal. Agora, nós temos que garantir as condições para que eles sejam bem-sucedidos, isso é do interesse do conjunto da sociedade, e depois vamos questionar, no processo eleitoral e também nos fóruns adequados, as decisões tomadas pelos gestores públicos ao longo desse tempo. A priorização excessiva em obras, a condução do processo e do projeto como um todo. Isso é muito importante, Tia Ju, porque eu acho que nós precisamos, nesse momento, de serenidade, precisamos de união, precisamos de um compromisso, acima de tudo, pelos interesses do Rio de Janeiro. Não cabe agora, nesse momento delicado, nós gerarmos mais problemas. É do interesse do Rio de Janeiro o sucesso dos Jogos Olímpicos e é importante que todos os agentes públicos estejam imbuídos dessa meta. Como também é importante nós conhecermos quais são os planos do Estado do Rio de Janeiro para nos tirar dessa crise. Como eu falei, o que foi aprovado foi apenas um band-aid. É uma medida emergencial
que não resolve nem de longe o problema do Estado do Rio de Janeiro. A maior cobrança que eu faço hoje nessa casa, com muitos deputados, é: qual é o plano do Poder Executivo estadual para tirar o Rio de Janeiro dessa calamidade em que ele se encontra? Qual é o plano? As medidas apresentadas até agora foram muito tímidas, senhora presidente. E essa crítica nós estamos fazendo rotineiramente nessa Casa de Leis. É importante que a sociedade do Rio de Janeiro possa conhecer e nós, seus representantes, avaliarmos as medidas que vão ser tomadas no curto, médio e longo prazo, visando sair da crise. Não podemos viver apagando incêndio e apagando incêndio, conseguindo uma ajuda aqui, tentando uma sobrevida ali. Isso não é sustentável. E o colapso já é real e concreto. O que nós demandamos é que o Poder Executivo venha a público, venha à sociedade dizer: meu plano é esse, essas são as medidas. E vamos debater esse plano aqui nesse parlamento. O que não pode é nós ficarmos com medidas tímidas que não resolvem, apenas dando aspirina para o paciente num momento de crise aguda que aflige todos os setores da nossa sociedade. O Carioca e o Fluminense hoje estão descobrindo na vida do dia a dia a dureza e a dramaticidade de um ente público quebrar, porque o Estado do Rio de Janeiro quebrou. E eu queria chamar a atenção sobre a questão das finanças públicas do município do Rio de Janeiro. Hoje, os jornais trazem declarações do prefeito da cidade do Rio de Janeiro, dizendo que o município do Rio vive num mar de rosas, num céu de brigadeiro. Está tudo acabando à sua volta e ele permanece incólume, o que não é a verdade. E isso precisa ser cobrado pelos nossos representantes na Câmara Municipal, por nós parlamentares que representamos no Legislativo Estadual a cidade do Rio de Janeiro. A realidade é que nós temos sim problemas graves nas finanças públicas do Rio de Janeiro. E os sintomas desse problema estão evidentes na queda da qualidade dos serviços públicos, de saúde e de educação, por exemplo, na queda da qualidade dos serviços de manutenção da cidade e em tudo que diz respeito ao dia a dia do cidadão. O ordenamento urbano não existe mais no Rio de Janeiro. Infelizmente, nós estamos vivendo no município do Rio de Janeiro também uma crise na prestação dos serviços. O contágio da crise do Estado ele é real e concreto. Mas não é apenas isso. As contas do município estão apertadas. A opção do prefeito de ser monotemático, colocar os seus recursos e as suas fichas apenas nas grandes obras, está sendo questionado e cobrado pela sociedade. E nós temos problemas ainda mais graves. O FUNPREV, o Fundo de Previdência de Aposentados e Pensionistas, servidores do município do Rio de Janeiro, está com a conta praticamente zerada. Todos os servidores do Rio de Janeiro, aposentados e pensionistas, se perguntam hoje se eles não serão amanhã o que passa o servidor do Estado hoje, que não recebe em dia, que tem salário parcelado e que a segunda parcela não tem nem notícia de quando vai ser paga. Para a senhora ter uma ideia, tia Ju, hoje, nesse mês de junho, o saldo na conta do FUNPREV é de 24 milhões de reais. O que não dá para absolutamente nada. Isso significa que o Tesouro Municipal está complementando o pagamento de aposentados e pensionistas do município. O que acontece com o Estado e que levou uma calamidade no sistema previdenciário do Estado do Rio de Janeiro. Essa calamidade no município já está acontecendo, porém, o Tesouro Municipal ainda pode suportar esse pagamento dessa diferença. O servidor do município do Rio de Janeiro está apavorado, está preocupado. Gestores da Prev Rio também estão muito preocupados com essa questão das contas públicas. E eu queria dar mais um exemplo muito importante de preocupação que nós temos com as finanças públicas do Rio de Janeiro. Esse número de 24 milhões, em 2012, no início de 2012, era algo como 1,4 bilhão e tinha mais 400 milhões de reais dentro da Prev Rio, ou seja, 1,8 bilhões de reais viraram, 3 anos depois,
24 milhões de reais, mais 65 na Preve Rio, o que não soma nem 100 milhões. Aonde está esse dinheiro? Foi retirado dos servidores e colocado em obras com substituição por imóveis de valorização duvidosa? Isso tem que ser questionado e a Prefeitura tem que vir a público explicar o que aconteceu no desmanche da Previdência do servidor do município do Rio de Janeiro. Outra, a Prefeitura do Rio de Janeiro está propondo ao Conselho da Preve Rio a venda antecipada de direitos e de títulos da Caixa Econômica Federal, que são um bom investimento para o servidor. Vender isso agora para fazer caixa, para fechar as contas artificialmente, acredito que não seja um bom caminho. O servidor do município do Rio de Janeiro tem que estar muito atento e a Prefeitura deve explicações aos nossos servidores, aos aposentados e aos pensionistas e à sociedade também. Eu confesso que fiquei muito preocupado com as notícias publicadas no Diário Oficial do último dia 17 de junho, quando, na mesma página do Diário Oficial, o prefeito Eduardo Paes sanciona uma lei aprovada na Câmara de Vereadores que autoriza o município do Rio de Janeiro contrair um novo empréstimo com o BNDES de 800 milhões de reais. Ora, há 6 meses do encerramento de uma gestão de 8 anos, há 3 meses do processo eleitoral, vai se firmar um novo empréstimo de 800 milhões de reais para a Prefeitura do Rio de Janeiro? Para que são necessários esses recursos? Que projeto vai ser executado com os recursos advindos desse empréstimo? Ou isso é para tapar buraco que está aberto por gastos sem capacidade ou sem cobertura orçamentária? Na mesma página do Diário Oficial estava um decreto do prefeito Eduardo Paes autorizando que a Secretaria Municipal de Fazenda venda direitos recebíveis do município do Rio de Janeiro para colocar esse recurso em vários itens. Um deles, a Caixa Previdenciária do município do Rio de Janeiro. Será, senhora presidente, que não é a maneira de retirar mais ativos do município do Rio de Janeiro, ativos recebíveis no futuro, para tapar buracos no presente? Toda essa movimentação no último ano de gestão e há 3 meses do processo eleitoral, isso, senhora presidente, está deixando sem dormir muitos servidores do município do Rio de Janeiro. Então, em vez de dizer que a situação do município é uma maravilha, que não tem problema nenhum, era importante que a administração municipal respondesse esses questionamentos. Por que que o saldo do Funprev é só 24 milhões de reais? Por que que está se pensando em vender recebíveis da Caixa Econômica Federal, que são uma boa aplicação do dinheiro do servidor para fazer caixa? Por que se está se autorizando a Secretaria Municipal de Fazenda a antecipar, a vender direitos futuros para fazer caixa no presente? E mais ainda, como é possível explicar que está se tomando um novo empréstimo de 800 milhões de reais junto ao BNDES 3 meses antes das eleições e mais nos últimos meses de uma gestão que está no seu 2º mandato de 8 anos? Essas são inquietudes que eu trago a essa tribuna. Eu falo aqui em nome de milhares, dezenas de milhares de servidores do município do Rio de Janeiro e de milhões de cidadãos dessa cidade que sabem na rua que as coisas não vão bem. Não adianta, senhora presidente, fazer uma publicação de 4 páginas de anúncio, propaganda paga, no jornal O Globo nesse domingo, para dizer que a saúde do município está boa. É só você ir na rua e você vai ouvir de qualquer cidadão que a saúde do município não vai bem. E não vai bem, diferentemente daqueles gráficos que foram mostrados na matéria paga de jornal, não vai bem porque existe um cerceamento de recursos para a área de saúde, porque a Prefeitura está apertada e porque ela está colocando dinheiro para terminar as obras, que nem todas ficarão prontas. As obras olímpicas todas ficarão prontas, mas outras não ficarão. Porém, senhora presidente, ao encerrar, essas informações são necessárias das autoridades estaduais e das autoridades do município do Rio de Janeiro. Agora, tudo tem que vir ao seu tempo. Hoje nós temos uma meta muito importante: estarmos unidos para realizarmos os Jogos Olímpicos, mas ao mesmo tempo sendo vigilantes e não deixar
que essa grande oportunidade vire um grande pesadelo para a população do Rio de Janeiro. Obrigado, senhora presidente, e seguimos aqui com os nossos trabalhos.